Uma das coisas então importantes de se pensar na narração é então como ela vai se estruturando, né? Você tem ali a parte, digamos, que a gente chama de exposição ou apresentação, e aí você tem o desenrolar dessa exposição, dessa apresentação, que vai gerando o que a gente chama de complicação, né? Você tem o processo de complicação, que vai criando uma ligação de uma personagem com a outra, de um lugar com aquela personagem, e aí você vai criando, depois da apresentação, da exposição, a complicação, até que se chega no momento em que o auge da história, em que nós temos o clímax. O clímax é aquele momento mais crucial ali da história, o momento em que cada capítulo foi construído, cada página foi sendo desvelada, desenrolada para chegarmos até lá, né? E ali então a gente tem aquele momento específico, né? De o acontecimento maior da história, e depois, tudo depois do clímax, vem o desfecho. Desfecho é o descambar para o fim, né? A história vai descambando para o fim, para a sua conclusão, ou para suas considerações mais finais ali, para que a gente tenha uma dimensão finalística daquela narração. Alguns construtores de novela, hoje não, né? Porque a novela se baseia, principalmente a novela televisiva, se baseia só no Ibope, né? O cara constrói a história ali, ele mexe nela o tempo inteiro, porque o Ibope às vezes denuncia que uma dupla de personagens ou uma personagem chamou mais a atenção, e aí eles descambam a história mais para aquela personagem ali e esquecem o modelo inicial que foi criado. Mas há um tempo atrás, as novelas eram feitas, quem é mais maduro deve se lembrar disso, baseadas em livros mesmo, em obras completas já fechadas, em obras já concluídas, já famosas. Então, o livro, ele criava o encadeamento, né, a história e tal, e depois vinha o diretor, o produtor da novela, e faziam a novela televisiva em cima da novela literária, que o nome também é novela. Inclusive, aquele livro Senhora, do Zé de Alencar, né, José de Alencar, há uma discussão, né, até uma dúvida mesmo, de se ele é um romance ou se ele é uma novela, né? Mas o que eu ia dizendo é que nessa construção da complicação e clímax, tem autores que sabem brincar com isso, sabem jogar com isso. Ele vai criando microclímax de capítulo após capítulo. Aí a novela televisiva ela acabava justamente no momento que ia acontecer uma coisa bem importante. Para quê? Para que as pessoas amanhã quisessem assistir ao próximo capítulo. Então, você sempre está prendendo quem está ouvindo, ou quem está assistindo, ou quem está lendo aquela história, né? Quem é o bom contador de causo é aquele que sabe contar o causo e ir prendendo a atenção do seu interlocutor ali, né? Ele vai contando e fica, foi nada não, isso não foi nada. E o negócio ainda, ele vai encadeando uma construção de sentido que vai te dando curiosidade para o que está por vir. Se a história é enfadonha, se a história não tem uma evolução, se a história não tem evolução de desenvolvimento, se ela não tem uma série de complicações ali que vão gerando esses microclímax, a tendência é você parar de ler o livro ou de parar de ver a novela. Tem gente que é viciada em série, né? Porque a série, ela é justamente construída assim, né? São microclímax, capítulo após capítulo, até chegar no clímax maior de toda a série, para despencar para o desfecho, né? Onde a série vai terminar, ou deixar um espaço para que novos capítulos sejam feitos depois, né? Como se fosse uma nova temporada, e assim por diante. Então, a história ela tem uma exposição, uma complicação, o clímax e o desfecho. Seja isso construído da maneira linear ou não linear, seja isso construído de maneira cronológica ou mais psicológica. Mas o que interessa é que você consegue ir percebendo o encadeamento, o desenrolar desses fatos, fazendo com que eles cheguem até o desfecho, criando uma concatenação, né? Um alinhamento entre
entre esses elementos que compõem a narração, certo? Aqui tem um trechinho bonitinho, né, para mostrar como é que isso funciona. O texto do Manuel Bandeira se chama Pardalzinho. Ele diz: o pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. É muito bonitinho, né? Você vê que é um texto pequenininho, mas você tem a apresentação, né? O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. É a apresentação. Aí vem Sacha lhe dá a casa, a água, a comida, carinho, e esses cuidados foram em vão, né? Mostram aí o narrador, que é a parte de complicação. Aí vem o clímax, porque a casa era uma prisão e o pardalzinho então morre. Aí vem o desfecho, a Sacha enterra o corpo e a alma vai para o céu dos passarinhos. É bonitinho demais, né? Tem algumas pessoas que são, assim, muito inteligentes, né, para criar as narrativas. Eu vou deixar para vocês aí, no material de vocês, duas narrativas muito legais, com características diferentes, uma mais para o lado cômico, que é a do Luiz Fernando Veríssimo, e a outra do Carlos Drummond de Andrade, Debaixo da Ponte. A do Luiz Fernando Veríssimo é Diga Não às Drogas, que é um texto humorístico. Não parece ser humorístico de começo, depois você percebe que ele está brincando mesmo, né? E o interessante é que a brincadeira dele tem a mesma forma de narração, como se fosse séria. É muito legal isso, porque você percebe que o cara se leva a sério enquanto criador daquilo que ele está fazendo. E o Debaixo da Ponte é um texto importante do Carlos Drummond de Andrade. Outro dia, inclusive, aconteceu um crime em São Paulo que na hora eu pensei, ou é o retrato como se fosse uma previsão feita pelo Carlos Drummond de Andrade, ou é alguém que leu o texto e replicou na vida real aquilo que o Carlos Drummond de Andrade havia escrito lá na década de 70. Então, assim, é muito forte o texto. Então, vocês vão ler Debaixo da Ponte e Diga Não às Drogas. Então é isso. Muito obrigado a vocês. Um abraço carinhoso. Fiquem todos com Deus. Um beijo.